Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Hoje vamos ler em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 11, versículo 14 e versículo 15, que tem como tema: Davi comete adultério com Batseba. Versículo 11. Respondeu Urias a Davi: a arca, Israel e Judá ficaram em tendas. Joabe, meu senhor, e os servo de meu senhor estão acampados ao ar livre. Hei de eu entrar na minha casa para comer e beber, para me deitar com minha mulher? Tão certo como tu vives e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Versículo 14. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e lhe mandou por mão de Urias. Escreveu na carta, dizendo: ponde Urias na frente da maior força da peleja e deixa-o sozinho, para que seja ferido e morra. Acabei de ler com vocês versículo 11, versículo 14 e versículo 15. Do capítulo 11 de 2 Samuel. Para que de fato venhamos entender estas três versículos que eu acabei de ler com vocês, vou explicar o capítulo 11 em geral, que tem como tema principal: Davi comete adultério com Batseba. Só que ele é dividido em três partes. Davi comete adultério com Batseba, Davi e Urias, a morte de Urias. Certo dia, estava em ano havia pelejas, batalhas, né? Que se levantavam para sair para a guerra. E aí enviou Davi a Joabe e os seus servos para esta guerra, para esta batalha, né? Sobre os filhos de Amon e sitiaram a Raba. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Então ele preparou, através de Joabe e os servos, para ir a esta peleja, a esta batalha. Mas Davi não foi. Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde levantou-se Davi, né, e foi sobre a sacada de sua casa, de seu palácio. Quando chegou lá, como outros dias, creio eu, que Davi tinha esse costume, né? Foi lá, subiu em sua sacada de sua casa, do seu palácio, e ficou lá observando algumas coisas. E de repente, ele avista algo. Ele avistou exatamente lá de cima uma mulher que estava tomando banho. E na palavra nos fala que ela era formosa, bonita, e aquilo chamou a atenção de Davi. E Davi ficou observando a sua formosura, a sua beleza. Só que não ficou apenas em esse momento de olhar. Ele quis ir além. Então, Davi chama seu servo para que venha e observe o que Davi iria dizer ao seu servo. Olha, creio eu, está avistando? Sim. Vai até ela, investiga mais sobre ela, saiba de quem é ela. Então seu servo fez exatamente como Davi o mandou. Então, né, foi investigar e o seu servo disse exatamente assim a Davi. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliá e mulher de Urias, o Eteu. Então quer dizer o quê? Filha de Eliá e mulher de Urias. Quem era Urias? Um dos servos de Davi, que estava no meio dos servos que foram mandados através de Joabe para a batalha, né? Sobre os filhos de Amon. Então, Urias estava na batalha, na peleja.
Mas Davi, sabendo daquelas informações todas, sabendo que aquela mulher era casada, né? Tinha o seu marido, que era Urias, um dos servos de Davi, quis continuar com aquela intenção da carne. E aí mandou o seu servo chamá-la até a sua presença. Quem era? Batseba. Era o nome daquela mulher, né? Formosa, como a palavra nos fala. E aí, assim fez o seu servo, foi até aquela mulher e trouxe até a presença de Davi. E aí, ele se deitou com aquela mulher. E na palavra nos fala que depois de sua imundície, na caso aqui fala, né, depois que passou os seus dias daquela mulher, ela voltou à sua casa. E aí, ele recebeu a seguinte notícia. No versículo 5, a mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. Então ela falou exatamente isso, alguém que pudesse dar a notícia a Davi. E Davi, creio eu, que desesperado, ele temeu quando recebeu esta notícia. Por quê? Porque além de ele adulterar, ele a engravidou aquela na qual tinha o seu marido, que era Urias. Então, iria morrer ele e ela, por adultério e por aquele grande pecado. Imagina ele também sendo rei. E aí, rapidamente, trabalhou a sua mente para tentar resolver aquela situação. E aí, no versículo 6 nos fala exatamente assim. Então enviou Davi mensageiro a Joabe, que estava na peleja. Então ele preparou mensageiro a Joabe, para levar um aviso até Joabe, para que viesse e mandasse, né, Urias de volta para a sua casa, de volta para Jerusalém. E qual é a intenção de Davi? Né? Versículo 6. Então enviou Davi mensageiro a Joabe dizendo: manda-me Urias, o heteu. Joabe enviou Urias a Davi, né? Então veio Urias à sua presença. Mas antes ele teve uma conversa com Joabe, Davi. E aí, como foi a peleja e tudo mais, né? Esta conversa, como é que está, né? E logo após ele esteve presente a Urias. Qual foi a reação de Davi na frente de Urias? Creio eu que de vergonha. Creio que eu de arrependimento, talvez, não sei. Mas Davi estava tramando alguma coisa quando mandou Urias vir de volta da peleja. Mas qual era a intenção dele? Né? Vão entender. Davi e Urias desceu à tua casa. Então quer dizer o quê? Quando Urias estava sobre a presença de Davi, Davi falou exatamente assim: olha, desce à tua casa, né? E lava os teus pés. E também Davi preparou uma cesta, digo eu, algo, né, para que viesse Urias se agradar daquilo. Mas qual era a intenção dele quando ele mandou voltar, né? Mandou Joabe o trazer de volta para Jerusalém. Porque a intenção dele era o quê? Ele voltando para a sua casa, né? Depois de um dia cansado e tudo mais, né? Ele o deitasse com a sua mulher e o quisesse o quê? Que ele o fosse o pai da criança. Mas não era ele, era quem? Davi. Então essa foi a intenção de Davi, para que ele voltasse da batalha e viesse para Jerusalém para a intenção de quê? Né? Voltasse e tudo mais, e naquela situação ele pudesse descartar como ele, porque não tinha lógica. Então Davi falou exatamente assim a Joabe, a Urias: Urias, desce a tua casa, lava teus pés, creio eu. Desce a tua casa, vai descansar, né? A peleja foi grande.
Mas Urias, ouvindo, ele não foi para sua casa naquele momento. Ele, saindo do palácio, logo à porta, vendo os outros soldados, ele se deitou junto com os outros soldados para descansar. Então ele não desceu à sua casa. E aí os servos chegaram até Davi e falaram: olha, Urias não voltou para a sua casa, ele está ali fora com os outros soldados. Então Davi se aproximou novamente de Urias e falou exatamente assim: Urias, por que tu não foste para a tua casa? Tu vieste de uma batalha, está cansado, por que tu não foste descansar, te alimentar, ter um bom descanso? E aí a gente entra no versículo 11, que nos fala: respondeu Urias a Davi: a arca, Israel e Judá ficaram em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados ao ar livre. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber e para deitar com minha mulher? Tão certo como tu vives e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Então, ele diz exatamente assim: a arca está em Israel, Judá, né, guardada em tendas. Joabe, meu senhor, e seus servos de meu senhor estão acampados ao ar livre. Então quer dizer o que? A arca está protegida, está em tenda. Mas Joabe e seus servos, eles estão no ar livre, né? Guardando a arca, guardando, né? Para que ela não venha estar desprotegida. E eu, quem sou eu para ter melhor benefício de voltar para a minha casa, descansar, né? E deitar com minha esposa, descansar, né? Aqui nos fala, ó, deitar com minha mulher. Que direito eu tenho e eles não têm? Não, ficarei aqui. Então, ele diz exatamente assim, e percebemos que mesmo ele ouvindo a intenção de Urias, sendo um servo fiel a ele naquele momento, né? E tendo temor à arca e aos servos Joabe, mesmo assim Davi continuou com sua estratégia. Disse assim: tu fica por hoje aqui, mas amanhã vai à tua casa, né? Só que chegou no outro dia e ele não foi novamente. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o dia seguinte. Davi o convidou e comeu e bebeu diante dele. Então quer dizer o quê? O chamou para beber, comer, né? E acabou Urias se embriagando. Mas Urias não desceu para a sua casa. Deitou-se numa cama com os servos do Senhor. Então quer dizer, ficou lá mesmo com os servos do Senhor. E novamente ele não vai para a sua casa. E desesperado, Davi, pela situação que ele criou e pelo grande pecado que ele fez, e o Senhor permitindo Urias não ir para a sua casa. Por quê? Porque o Senhor, ele não oculta nada. Perante o Senhor, nada fica oculto. E Davi, sim, foi escolhido pelo Senhor, né? O Senhor guardava, mas o Senhor não iria permitir a tal mentira de Davi. E por isso o Senhor colocou os impedimentos para que Urias não descesse para a sua casa, porque o Senhor também não iria permitir que Urias fosse a sua vida toda enganado por algo que Davi fez. Porque perante o Senhor nada fica oculto. E de alguma forma iria ser revelado. Então, embebedou, né, Urias, mas Urias não desceu novamente para a sua casa. Ficou lá e deitou-se numa cama e junto à companhia dos outros servos do Senhor. Então, percebendo que Davi não teve o que fazer, ele diz exatamente assim: irei preparar uma carta e Urias levará até Joabe. Mas é para Joabe ler. Então quer dizer o quê? O próprio mensageiro da mensagem foi Urias, da sua própria morte, que mal ele sabia o que estava escrito naquele bilhete, naquela mensagem. E assim fez o Davi. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e lhe mandou por mão de Urias.
Então quer dizer, aquela carta estava sendo enviada pelas próprias mãos daquele que iria morrer, né? Versículo 14. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e lhe mandou por mão de Urias. Escreveu na carta. O que estava escrito na carta era exatamente assim. Versículo 15. Escreveu na carta dizendo: ponte Urias na frente da maior força da peleja e deixa-o sozinho, para que eu seja ferido e morra. Então o que estava escrito naquela carta? Joabe, coloca Urias na maior e na mais forte peleja e deixa ele desprotegido, deixa ele sozinho, para que ele venha a ser ferido e morra. O que nós entendemos aqui a intenção de Davi naquele momento? Olha, Urias, infelizmente eu quis poupar tua vida, mas eu acho que ele imaginando eu queria até não chegar neste ponto. Mas Urias não fez o que eu mandei, né? Ir à sua casa. Porque o Senhor, eu creio, que colocou os impedimentos para que Urias não viesse, porque seria algo oculto que Davi e Batseba iriam estar guardando. Mas perante o Senhor não fica nada oculto. De alguma forma iria ser revelado. Mas eu quero focar apenas no capítulo 11, aonde quando nos fala no versículo 15 que era para colocar ele na maior força de peleja, era para que ele viesse estar desprotegido e para que ele viesse o quê? Morrer. Porque ele morrendo, aquela situação não seria como algo mais ameaçador, né? E assim fez Joabe, colocou ele na peleja. E ele morreu. Mas o que isso traz a nós? Que, sem querer, Davi estava sobre a sacada do seu palácio. E sem intenção, ele se deparou com uma situação na qual ele se atentou àquela situação e ficou observando. O seu olho foi naquela situação. Ok, mas o que fez Davi errar perante os olhos do Senhor nesta situação foi que ele quis ir além da sua vista, né? E pecar contra o Senhor e contra o servo do Senhor, contra aquele servo fiel a Davi. Por quê? Porque ele mandou, né, e perguntou mais sobre aquela mulher. E mesmo o explicando, falando o seu nome, de quem ela era filha e de quem ela era mulher, ele continuou com aquilo, né? Continuou com aquela intenção. E ainda manda trazê-lo sobre a sua presença. E eu trago a sua presença, né? E ele o deita com ela, adulterando com ela. Na palavra nos fala que depois de sua imundícia, né, volta à sua casa. Então quer dizer o quê? Imundícia, quando eles falam, era quando a mulher estava menstruada, né? Em Levítico, que não podia se deitar e tudo mais. Mas aqui nos fala que ela volta à sua casa. E logo ela manda uma notícia, né? Que ela estava grávida de Davi. E ele se desesperou com aquela situação porque ele temeu a morte. Ele iria ser morto porque, sim, era a lei. E a lei falava. E ele temeu, ele quis o quê? Esconder uma mentira através de Urias voltando da peleja. Porque se ele se deitasse, né, voltasse à sua casa, fizesse como Davi o mandou, né, depois do seu dia a dia cansado e tudo mais, ele iria se deitar com sua mulher. E aí aquela mulher iria dizer a ele que engravidou de Urias. Então a intenção de Davi era
fazer com que Urias fosse, de fato, o pai da criança, mas não era o pai da criança. Era Davi. Então a intenção dele era o quê? Errar perante o Senhor. Então que nós venhamos ficar com esta palavra.